Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. I want to invite you to open your Bible with me 1 João capítulo 5, to 1 John chapter 5, versículos 4 e 5. verses 4 and 5. 1 João capítulo 5, 1 John chapter 5. quero ler o verso 4 e o verso 5. I want to read verse 4 and 5. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: So says the word of God. porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Thank you, God, for your word. Que o teu Espírito, Deus, revele coisas grandes ao nosso coração nessa manhã. Reveal great things to our hearts this morning by Nós your possamos sair Spirit. daqui na certeza That we may leave here with a certainty que a fé que existe dentro de nós, that the faith that is inside ela of pode us superar toda e qualquer dor. can overcome any and Que a every fé pain. que existe dentro de nós That the faith pode that nos is tirar inside de of onde us nós estamos can take us from where we are para chegarmos ao nosso destino, and lead us to our em destiny. nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. A nossa fé, ela pode ser medida de maneiras diferentes. Our faith can be measured in different ways. Você nessa manhã pode estar sentado do lado de uma pessoa This morning you might be sitting next to a person que tem um nível de fé who has a level of faith diferente do seu nível de fé. that is different from that of your Tem level gente of aqui faith. nessa manhã There are people que here está fortalecendo a sua fé who are strengthening their faith para comprar uma casa de $500 mil. to buy a $500,000 house. O anjo fotografa quando o irmão levanta a mão e recebe. The angel takes a É, picture when you receive meu it. Deus, tem gente aqui que está buscando fé There are people seeking para faith comprar um imóvel próprio aqui nos Estados Unidos. to buy their own home here in the United States. Mas ao mesmo tempo tem gente sentada do seu lado But at the same time, people are que sitting está next to buscando you fortalecer sua fé para pagar o aluguel no final desse mês. who are strengthening their faith to pay rent at the end of the month. Tem gente aqui nessa manhã There are people here this que está morning buscando fé who are seeking faith para romper com medo. to break through with O fear. medo de estar com pessoas, The fear of being o around medo people, de exercer o chamado. fear of exercising their E já calling, existe pessoas and there are already que estão people buscando fé who are seeking para faith escrever um livro, to write a book, para produzir um CD. to record a CD. Existem pessoas aqui nessa manhã There are people here this morning que estão buscando um novo nível de fé who are looking for another level of faith para abrir um novo negócio, to start a new business, para ampliar o business que Deus já confiou nas mãos dele. or to grow the business they already have in their Mas tem hands. gente aqui também nessa manhã There are people here que this está morning buscando um also novo nível de fé who are looking for another para level of faith, conseguir um trabalho, or to look for a job, para conseguir um emprego. to find another Então job. você perceba que o nosso nível de fé, ele pode ser medido de várias formas diferentes. So you can tell that our level of faith is measured by different ways. E veja o que João está afirmando no seu livro. And see what John is assuring us in his book. Todo que é nascido de Deus All who are born of God vence o mundo. overcomes the E world. esta é a vitória que vence o mundo. This is the victory that has A overcome the nossa fé. world, our faith. Então tem alguém aqui que já nasceu de novo? So is there anyone here who was born Tem alguém again? aqui que é nascido de novo? Anyone here who was born again? Amém? Eu vi poucas mãos levantadas, alguns estão com dúvida. I saw few hands raised. Some people are in doubt. Tem alguém aqui que é nascido de novo? Is there anyone here who is Glória born a Deus, again? irmãos. Vão, me ajude aí, por Praise God. favor. Help me out Me here. ajude aí. Então, João está afirmando que todo que é nascido de Deus vence o mundo. John is affirming that all those who are born Então, of God nós overcome the world. nascemos de Deus. So we are born of God. Nós somos filhos de Deus. We are children of God. E ele diz, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. He says the victory that overcomes the world Então, is our quando eu faith. entendo que a fé é uma arma espiritual poderosa, So I understand that faith is a powerful spiritual weapon. eu vou abrir mão de alguns conceitos que eu tenho I'll let go of a few concepts that I para have. achar que é um bom curso superior que vai me ajudar a vencer o mundo. If I think that maybe it's a good college degree, E eu that's não gonna tenho help me nada overcome the world. contra, eu acho que todos nós temos que buscar conhecimento. And I have nothing against it. I think we should all Mas seek só o knowledge. conhecimento sem o nível de fé não vai ajudar você a vencer o But mundo. knowledge alone without your level of faith is not going to help you overcome Existem the muitas world. pessoas que acham que é uma conta com muito dinheiro que vai ajudar a vencer o Many mundo. people think that it's a bank account with a lot of money that's going to overcome the world. Mas eu conheço pessoas que nem conta corrente em banco têm e são pessoas que estão vencendo o mundo. But I know people who don't even have a bank account and people are overcoming the world. Então nós precisamos entender So we must a understand palavra mundo aqui nesse contexto. the word
word world here é in uma this palavra context em grego, is a word in Greek. aion. Aion. Aí aion significa reino espiritual das trevas, And this word means the spiritual ou kingdom, sistema mundial. the dark spiritual O kingdom. que João está nos ensinando And aqui what John is teaching us é que existe um sistema mundial is that there's a world e existe um system, reino espiritual das trevas and there's a kingdom of que quer darkness impedir você de exercitar a sua fé. that wants to keep you from exercising your Então faith. João está dizendo assim, olha, aquele que é nascido de So he's Deus, saying that those who are born ele of God vence o reino espiritual das trevas. overcome the spiritual world. Aquele que é kingdom of nascido de darkness. Deus, Those who are born of God, ele vence o sistema mundial que é levantado pelo próprio Lúcifer. they overcome the spiritual. Hebreus capítulo 11, versículo 1, Hebrews 11:1 diz que a fé says that faith é a certeza is the certainty daquilo que esperamos. of things we wait for. Diga comigo, eu tenho certeza. Say with me, I am Não, sure. diga mais forte, eu tenho certeza. I am sure. Isso, diga, eu tenho certeza. Say, I'm sure. Tem alguns irmãos que vão para treinamento de coach aí, fica 15 horas repetindo e não muda a vida em nada, irmãos. There's Por some people who favor, go to me coaches ajude and aí, viu? repeat stuff for 15 Diga, eu hours tenho and nothing certeza. changes. Say, I am Diga, certain. eu tenho fé, Say, I have faith. porque a fé é certeza. Because faith is the certainty. O autor de Hebreus diz, olha, a fé é The certeza author of Hebrews says, I have daquilo que certainty. esperamos. Certainty of. Então, se você no What we seu wait coração crer, So if you believe in your heart, tem certeza if you have the certainty de algo que você está esperando, of something that you're waiting a for, sua fé ela pode ser talvez uma fé não do tamanho que você gostaria, your faith might not be the size that you would like it to be, mas ela é uma fé inabalável. but it's an unshakable Diga faith. comigo, a minha certeza, Say with me, my certainty ela é inabalável. is Diga unshakable. comigo, a minha fé Say, my faith é inabalável. is unshakable. Então, a certeza que nós temos por algo que nós esperamos é The inabalável. certainty we have for something we're waiting for is E o autor de unshakable. Hebreus diz que é a prova das coisas que não vemos. The author of Hebrews says it's the proof of what we do not see. Então, eu preciso crer So we must believe de todo o meu coração with all my heart que o reino espiritual das trevas, that the spiritual kingdom of darkness ele não tem domínio sobre a minha vida. has no dominion over my Ele não life, tem domínio sobre a minha has casa. no dominion over my Ele não home, tem domínio sobre as minhas has finanças. no dominion over my A finances. palavra fé é uma palavra hebraica. The word faith is a Hebrew word, E essa palavra é emuná. and that word is emunah, E emuná significa verdade. and it means faith. Emuná significa segurança. It means truth. It means security. Emuná significa convicção. It means conviction. Então, quando eu falo eu tenho fé, So when I say I have faith, eu estou dizendo eu tenho convicção. I'm saying I have Eu conviction. estou dizendo eu tenho uma segurança. I'm saying I have a Então, security. nós como cristãos precisamos entender So as Christians, we must understand que a fé é um dos maiores fundamentos that faith is one of the greatest foundations que eu e você possamos ter. that you and I could have. É um dos princípios que nós mais precisamos nos apegar a ele. It's one of the principles we have to most be attached to. Existem alguns momentos na sua vida que a única coisa que você vai ter vai ser fé. There are times in life that the only thing you'll have left is faith. Pergunte para alguém que recebeu um diagnóstico de um câncer em fase terminal. Ask someone who had a diagnosis of a terminal cancer. Quando o médico virou, olha, você tem apenas mais 10 dias de vida. When a doctor turns and says you only have 10 days left to Aí live. você pergunta para essa pessoa que ultrapassou o limite dos 10 dias e já passou 360 dias. Ask that person Ela who já passed está that em 10 1000 days. dias além They daquilo que o passed médico diz. 360 days. They're over 1,000 days after Pergunta what the para doctor ela o said. que é que tem sustentado ela nesse tempo. Ask them what has sustained them during that time. É a fé, It was é a faith, convicção, the conviction, é a certeza, the certainty, é uma garantia the guarantee daquilo que nós esperamos. of what we are waiting for. Então, quem não tem fé está comprometendo o seu futuro. If you don't have faith, you are compromising your E future. a palavra de Deus diz que os planos de Deus para nós And the word of God says that the Em Jeremias God's plans for 29, us, in Jeremiah é de nos dar um 29:11, futuro. is to give us a future. Então, Deus ele já tem um futuro que God está already esperando por nós. Has a future waiting for us. E você não precisa ter medo desse futuro, You don't need to be afraid for that future. porque Deus ele já está te esperando lá. Because God is waiting for you there. Ele está esperando você romper com alguns níveis He's waiting for you to break through with de some levels comprometimento que estão impedindo você exercitar sua fé em outro nível. of commitment that are keeping your faith from going to another level.
Somente a fé pode levar você ao seu destino. Only faith can take you to your Diga destiny. isso para alguém do seu lado. Somente a Say fé that to somebody next to you. pode levar você Only faith ao seu destino. can lead you to your destiny. Então a fé é certeza. So faith is certainty. Algumas pessoas, quando nós somos uma comunidade de imigrantes, We are a community of immigrants. e algumas pessoas, quando deixaram o seu país, And some people, when they left their country, nós temos of origin, pessoas aqui de Angola, we have some people here nós from temos Angola, pessoas aqui do Haiti, some people from nós Haiti, temos pessoas aqui do Brasil. we have some people from Brazil. E se você conversar com qualquer uma dessas pessoas, And if you speak to any one of these people, ela vai dizer para você que quando ela saiu do país de origem dela they would tell you that when they left their country of origin para vir para os Estados Unidos, to come to the United States, ela tinha uma esperança no coração. they had an expectation. in Ela their tinha uma heart. expectativa. They had a hope. Ela esperava que algo iria acontecer. They waited for something to happen. Faz muitos planos, They made many plans, mas quando a gente chega na nação, but when we get to the nation, a gente percebe que algumas coisas são um pouco diferentes daquilo que nós imaginávamos we notice that some things are different from what we expected ou daquilo que nós planejávamos. and different from what we had planned. E somente a fé pode nos manter And only faith can maintain no us lugar que nós estamos in the place we are e at nos levar ao nosso destino. and lead us to our Eu destiny. quero dizer algo para você nessa manhã. I want to tell you something this Muitas morning. vezes a fé, Many times faith ela não vai te levar aonde você quer chegar, Alex. will not take you to where you want to Mas get, com certeza, but it's certain ela vai te tirar do lugar que você está. will take you out of where you are. Então, se eu não me movo, So if I don't move nada se myself, move na minha vida. nothing can move in my Então, life. a fé, ela é algo que precisa ser experimentada no nível Faith is something that has to be experimented para in eu one ir para um level outro nível. so that I can go to Ah, another pastor, level. então existem níveis diferentes de fé? But pastor, there are different levels Sim. of faith. Yes. O meu nível de fé não é o mesmo nível de fé da minha esposa. My level of faith is not the same level of O faith nível as de my fé da wife. minha esposa é um nível de fé diferente do nível de fé da minha filha. My wife's level of faith is different from my E daughter's cada level um of de faith. nós que estamos aqui nesta manhã, And each one of us here this temos um morning nível de fé diferente. has a different level of E é faith. importante você entender em que momento da vida você se encontra And it's important for you to understand e which você às moment in vezes life vai you find precisar yourself. se mover And you might find that you need to para um move outro nível de fé. to another level of A faith. Bíblia diz que nós devemos viver de fé em fé The Bible says we have to live from e faith de to faith, glória em glória. from glory to O glory. livro de Hebreus, The book of no Hebrews, capítulo 11, chapter 11, ele fala de várias pessoas que viveram pela fé. talks about many people who live by Alguns faith. não chegaram no seu destino final. Some didn't get to their final Alguns não destination. alcançaram aquilo que eles esperavam alcançar. Some didn't reach what they expected to Mas nem reach. por isso o nível de fé deles foi abalado. But it's not because of that that their level of faith was Ao longo shaken. desses anos de ministério, Along these years of eu ministry, converso com muitas pessoas I talk to many que people estão abaladas na sua fé, who are shaken in their faith. chegam a ponto de me dizerem: eu não acredito mais em Deus, They get to the point of saying, I don't eu believe não in God acredito anymore. mais na igreja, I don't believe in the church eu não anymore. quero mais congregar, I no longer want to congregate porque Deus me abandonou. because I think God has abandoned me. Deixa eu dizer algo para você: Deus ele não abandona nenhum de Let me nós. tell you, God doesn't abandon any one of Nem us. quando Adão errou lá no Éden, Not even when Adam made his mistake in Deus Eden. deixou de ir. God didn't refrain Quando Adão from e Eva going. falharam no Éden, Deus continuou indo. When they failed in Eden, he kept on going. Foi Adão que se escondeu. It was Adam who hid away. Então, tem muita gente se escondendo de Deus, Many people are hiding away from God, esperando que algo sobrenatural aconteça, mas não quer um relacionamento com Ele. waiting for something supernatural to happen, but they don't want a Então relationship eu with preciso him. entender que se eu não me movo, So I must understand that if I do not move a minha myself, fé não vai se mover. my faith will not Então se a minha move. fé também não se move, If my faith does not move, eu também não vou me envolver. I will not move mover. along with it. E Deus ele usa processos muitas vezes que nós não entendemos. And God uses processes many times that we don't Deus understand. muitas vezes usa processos que nós não compreendemos. He uses processes which we don't Mas eu comprehend. dizer algo para você: But let me tell you são something. esses processos It is these processes que vão nos tirar do lugar que nós estamos that will take us from where we are para um outro lugar.
to another place. Eu lembro que 15 anos atrás, I remember 15 years quando ago nós começamos a Life Point, when we started Life Point. na sala da nossa casa ali em Boca Raton, In our living room in our home in Boca Raton. alguns meses depois eu sofri um acidente Some months later, I had an accident. e caiu uma pedra de granito no meu pé direito A slab of granite hit my right foot. e eu tive que ficar um tempo em casa. For some time, I had to stay at Fiquei home. vários meses sem poder sair da cama. For months, I couldn't leave my bed. E nós já havíamos começado a igreja ali na sala da nossa casa. We had already begun the church in our living room. E para nos ajudar, And to help, foi aquela crise da bolha imobiliária de 2008. we're going through that crisis in Então, 2008. foram vários fatores que vieram sobre a minha vida, a vida da minha família de uma vez só. Many factors came over my life and my family E a at gente once. tinha vários imóveis de investimento aqui nos Estados Unidos. We had some investment property here in the United States. E nós contratamos um advogado para tentar ajudar-nos. We hired a lawyer to try to help us. E nós fomos perdendo esses imóveis um a um. We started to lose these properties one by one. A coisa ficou tão difícil, irmãos, Things got so tough. que eu nem podia chamar minha esposa de meu bem. I couldn't even consider Se eu my chamasse wife ela de bem, o banco queria. a good asset because Tomar. the bank would want to, Porque tudo que era bem que repossess estava no meu nome, because all of my assets o banco foi were being taken away by the bank. tomando. E eu sei que eu não fui o único nessa situação. I know I wasn't the only one in that Milhões de situation. pessoas nos Estados Unidos passaram por esse problema. Millions of people in the United States faced Eu this. lembro que uma pessoa que congregava com a gente, I remember that someone who congregated with us. eu estava na cama I was in bed. e eu não podia me mover. I couldn't really move. E eu precisava ser fortalecido na minha fé. I needed to be strengthened Eu in my confesso, faith. irmãos, que eu estava assim, o meu nível de fé estava bem baixo. I confess that my level of faith Eu was falei, very low. I Deus, said, God, por que o Senhor me trouxe do Brasil why did you bring me here from Brazil para to os Estados Unidos? the United States? O Senhor disse que eu ia ter um ministério, You said that I would have a o Senhor ministry. ia me abençoar. You would bless me. Irmãos, até ali eu tinha milhões de dólares em investimento. Until then, I had millions of dollars Tinha in investments. quase 10 imóveis. I had almost 10 Foi só a properties. crise vir e eu perder tudo que eu comecei a culpar Deus. The crisis came, I lost Então é everything, I muito began fácil to você blame ter fé God. quando você tem tudo. It's very easy to have faith when Agora you eu quero have ver it all. você ter fé quando você não tem But nada. I want to see you have faith when you have É muito nothing. fácil eu exercer minha fé quando tudo está indo muito bem. It's easy to exercise our faith when everything Mas é is going difícil well. exercer a fé quando as coisas não estão caminhando bem. But difficult to exercise our faith when things are not going E well. uma pessoa me procurou Someone looked for me, e eu precisava ser fortalecido, pastor Adriano. and I needed to be strengthened. E essa pessoa virou para mim That person turned e eu to achei me. que ele ia orar comigo, I thought he would pray with que me. ele iria me dar uma palavra. He was going to give me a word. E sabe o que essa pessoa falou para You mim? know what that person said to me? Pastor, Pastor, o senhor acha que esse negócio de Life Point é de Deus mesmo? do you really think this Life Point thing is from God? Tem 10 pessoas, 15 pessoas aqui. There are 10 or 15 people here. Aí o senhor agora perdeu 3 dedos do pé. Now you lost 3 O toes senhor from your está foot. quase um inválido em cima da cama. You're almost an invalid on this O bed. senhor perdeu os seus imóveis. You lost your Teve que properties. entregar os carros. Had to give back your cars. Pastor, como é que o senhor vai fazer para sobreviver? Pastor, what will you do to survive? Como é que o senhor vai pagar as suas contas? How will you pay your bills? Bom, não precisava nem do capeta aí na minha casa. I didn't even need the devil Eu to não go to my precisava de house. Satanás ir lá, porque I o cara didn't foi need personalizado Satan lá. at all Foi... because he was personalized for me. Irmãos, e o cara foi falando e eu não sabia o que nem... The guy went on saying, Imagina, and I just eu thought, acho melhor acabar com essa igreja. he said, you might as well just O end senhor this church. devia voltar para o You Brasil. should go back to Brazil. Irmãos, eu fiquei assim, sem saber o que falar para o irmão. I didn't know what to do, what to say. Eu falei, irmão, o senhor pode orar por mim, irmão? And I said, Ora, can you pray irmão, for me, ora brother? aí! Pray for me. Pelo amor de Deus, ora, irmão. For the love of God, will you pray for me? O irmão orou e foi embora. The brother prayed and he went away. Depois ele desapareceu, eu nunca mais vi esse irmão também. He disappeared and Eu I acho never que era saw um him again. demônio mesmo. Que I foi. think it was a demon. Só pode. Could only be. E aí, ele foi embora e eu, será que é isso mesmo? He left and I thought, could it be? Eu acho que realmente I think that really tomei a decisão errada de ter I vindo. made the wrong decision to Esse come negócio de here. igreja não é para This mim. church thing is not for me. E eu estava muito mal.
And I was not doing well. E fiquei uma semana assim no quarto, não queria sair, For a week, I stayed in my não bedroom. queria me alimentar. Didn't want to eat. Didn't want to get E a out. minha esposa, irmãos, ela chegou um dia lá e deu um chute na porta. My wife came one day, Ela kicked falou the assim: door vira in, homem, Pedrinho. and she says, "Be a man." Você tem que se levantar. You have to get out of here. Irmão, todo homem precisa de uma mulher brava de vez em quando, irmão. Every man needs a woman Só who's de gonna vez em quando. get angry, but just once in a while. Mas ela chegou, ela chutou a porta She kicked the door in, e falou assim: levanta, said, "Get up, levanta a cabeça. lift your head." Não foi Deus que nos deu uma palavra? Wasn't it God who gave us a Eu falei word? assim: foi Deus, I mas said, "Yeah, it was God." que mais, Pedrinho? Não tem mais. But what? There's no but. Deus falou, nós já estamos aqui. God said it. We are E here. agora você tem que sair. Levanta, levanta, levanta. Você vai sair desse quarto. And now you have to leave this bedroom. Eu falei: mas e agora? And I said, "But what now? Foreclose, nós vamos morar onde? O banco tomando a casa. We're under foreclosure. Where are we Nós going não to temos nem live? carro para andar. The bank is taking our house. You don't even have a Estou car to drive. desempregado agora. Como que a gente vai fazer? I'm unemployed. What are we going to do?" Ela falou assim: Pedro, She said, "Pedro, nós podemos ter perdido a casa, we could have lost our home. o carro, We could lose our car, nossos imóveis, our properties, dinheiro. money. Mas a única coisa que nós não podemos perder But the only thing we cannot lose é a nossa fé. is our faith." Na hora que ela falou isso, irmãos, When she said that, parece que o Espírito Santo veio de uma forma que nunca tinha vindo antes sobre a minha the vida. Holy Spirit seemed like He came in such Aí a eu comecei way. a chorar, me ajoelhei e comecei a began to pedir cry. perdão a Deus I knelt down por and I estar began to ask forgiveness reclamando for da complaining situação. about that situation. Eu não sabia que Deus estava me dando uma oportunidade de eu sair daquele nível de fé para um outro nível de I didn't fé. know God was giving me the opportunity to leave one level Então of faith eu and go entendi to another. naquele dia que a adversidade On that day, I understood that ou adversity problema or problems é uma oportunidade are para eu opportunities sair do nível de fé que eu estou to leave one level para of um faith that outro I'm in nível de fé. to go to another level Porque of faith. existem dimensões diferentes Because there are different de dimensions fé. of faith. E nessa manhã o que Deus está dizendo para nós And this morning what God is telling é que us enquanto eu não experimentar um nível de fé, is that until I experiment eu não vou one level, experimentar outro nível de I will not fé. experiment another level of faith. E sobre fé eu aprendi duas coisas. And about faith I learned two things. A primeira é que toda declaração que você faz por fé, That every declaration you make by faith, ela vai ser provada. it will be tested. Eu aprendi isso, irmãos. I learned this, brothers. Toda declaração que você faz por fé, ela é provada. Every declaration you make by O faith is apóstolo tested. Pedro um dia chegou para Jesus e falou assim: mestre, Apostle Peter once went to Jesus and said, se você "Teacher, for para a prisão, eu estou disposto a ir até para a prisão contigo. if you go to prison, I will go to prison with you." E o que Jesus fez? And what did Jesus Jesus do? repreendeu essa palavra He rebuked e that ele disse word. assim: olha, He said, "Look, Satanás ele pediu para provar a sua fé. Satan asked to test your E ele faith. pediu para provar a fé He asked to test justamente porque Pedro deu uma declaração de fé. the faith exactly because Peter made a declaration E of ele faith, estava disposto a ir até para a prisão. that he was willing to go Então to você prison. precisa tomar muito cuidado So you must take com care as declarações que você faz por fé. with the declarations you make by faith. Você já percebeu Have you noticed que toda vez que você faz uma declaração that every time you make a declaration de algo que você quer mudar na sua vida, of something you want to change in ou de your alguma life, conquista que você pretende realizar, or of a conquest that you você já wish percebeu to que accomplish? parece que tudo conspira contra aquilo que você falou? Quem já viveu isso Have you noticed aqui? that everything conspires against you? Essa semana uma pessoa que participou do Abundant Life, This week, someone who participated in Abundant ela Life deu uma declaração num dia, made a declaration one dizendo: day. olha, esse foi o melhor fim de semana da minha vida. They said that this was the best weekend of my life. Hoje, no meu trabalho, foi o melhor dia que eu já trabalhei nos últimos anos aqui nos Estados Unidos. Today at work was the best day I've ever worked in the United States. Ele passou terça, quarta, quinta, sexta-feira, irmãos, vivendo, diz ele, os piores dias da vida dele. The following days, he said, were the worst days of his life. Ele falou que colegas de trabalho que nunca haviam brigado com ele começaram a discutir, brigar com He ele. said that workmates, Ele começou never a argued ficar with him before. enfermo. They went against him. He began to doente. get sick. Então,
Porque uma declaração de fé, ela mexe com o inferno. And this is because a declaration of faith E messes eu não estou with dizendo hell. para você, pastor, então agora eu não vou mais fazer declaração de fé. And I'm not telling you not Não. to make any more declarations of faith Você going vai forward. continuar fazendo as suas declarações de fé. And we'll continue to make declarations E você of vai faith. entender que aquelas adversidades são para tirar você de onde você está para um lugar ainda melhor. And you'll understand that those are to Quantos estão me take you to a entendendo better nessa manhã? place. Então eu preciso So I need entender que a fé que não é provada, that the faith that is not tested, ela é falsa. it's fake. Então se você faz uma declaração de fé So if you make a e declaration você of não faith, vive nenhuma prova à sua volta, and you don't have any trial around you, essa fé sua não é uma fé que de verdade está incomodando o mundo this faith espiritual. of yours is not bothering the spiritual world. Porque, irmãos, todas as vezes que a gente fala, nós vamos construir. Because every time we are going to build, Olha, esse We ano say, nós vamos batizar 100 pessoas. this year we are going to baptize 100 Olha, people. nós vamos fazer isso. We're going to do this. Olha, nós vamos fazer We're aquilo. going to do Nós that. começa a acontecer algumas coisas Things begin to happen around us. que a gente nem imaginava que iriam acontecer. Things that we never thought could happen. Mas aí eu entendo But then I understand que eu preciso, no meio dessa luta, ser fortalecido. that during this battle I must be strengthened Não reclamar, and not complain. não murmurar. Don't groan. Porque é essa fé que vence o mundo. Because this is the faith that overcomes the Tudo world. que é nascido de Deus vence o mundo. Everyone who is born of God E é essa overcomes the certeza world. que vence o And mundo. this is the certainty that Então, overcomes se a the sua world. fé não se move, nada se move. So if your faith doesn't move, nothing will move around you. Então, a fé ela precisa ser provada. Faith must be E a tested. segunda coisa que eu entendo sobre a fé And the second thing I learned about é faith que a fé que não gera o sobrenatural, is that the faith that doesn't generate the ela não é supernatural reconhecida. is not acknowledged. Então, a fé precisa gerar algo. So faith must generate Então, depois que something. você passa desse nível, So that after you pass de this luta, level of a battle, sua fé ela vai gerar algo your faith will generate no something ambiente que você está. in the environment Então, you nós are in. precisamos entender o processo. We have to understand the process. Você não pode ficar desanimado quando surgem os problemas. You can't be discouraged when problems Você não come vai about. se perguntar por que isso está acontecendo You're not comigo. going to ask yourself, why is this happening to me? Por que só comigo? Why only with me? Não, isso está acontecendo com vários irmãos nossos ao redor da terra. It's happening to a lot of brothers around the Então, o earth. livro de Hebreus, capítulo 11, ele fala sobre pessoas que viveram pela fé. The book of Hebrews chapter 11 talks about people who live by E eu faith. amo cada um desses personagens. And I love each one of these characters. Hebreus 11, 27 fala sobre Moisés. Hebrews 11:27 E talks todos about nós Moses. conhecemos um pouquinho da história de Moisés. We all know a little bit about his story. E o texto de Hebreus 11, 27 diz: pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. E eu olho para Life Point, eu olho para uma comunidade de imigrantes, eu vejo muitos tipos de Moisés. I look at Life Point and the community of immigrants and I see many types Homens of e Moses, mulheres men and women, que não tiveram medo who didn't have fear de abrir mão da comodidade que tinham, of letting go of the comfort abrir mão do they had, emprego que tinham, letting go of the job abrir they mão had, do relacionamento, letting go of the abrir mão do relationship, ministério, letting go of ministry. e vieram para os Estados Unidos And they came to the United States. e estão perseverando. They are persevering. Alguns há meses, Some for only months, alguns há anos, some for years, alguns há décadas. some for decades. E se eu perguntar aqui, quem aqui está nos Estados Unidos há mais de 10 anos? And Levanta a if I mão. ask how many in the United States for more Wow. than 10 years, Quem está nos Estados Unidos há menos de um ano? who is here for less than 1 year? Todos nós viemos porque nós não tememos. We all came because we didn't fear. Assim como Moisés, ele não teve medo. Just like Moses, he didn't fear. E ele perseverou, He persevered porque ele via aquele que é invisível. because he could see the one who is invisible. Quando você está em busca de alcançar algo que você não vê, é muito difícil. When you're looking to achieve something invisible, it's difficult. E foi isso que Moisés ele And fez. this is what Moses did. Foi isso que Abraão fez. This is what Abraham Foi isso did. que muitos outros homens e mulheres de Deus fizeram. What many men and women of God Mas did. somente a fé pode te levar ao seu destino. But only faith can take you to your Foi a destiny. fé que moveu esses homens do lugar que eles estavam The faith that moved these men from where they were para um outro lugar. to another place.
place. Talvez você não consiga entender. Maybe you can't understand. Talvez você não consiga ver. Maybe you cannot see. E eu me lembro que quando a Sandra ela entrou no quarto e falou: olha, você só não pode perder a sua fé. I remember when Sandra came in the bedroom and said you cannot lose your Eu me faith. levantei. I got up, E quando eu olho para trás, and when I look back, já passaram 15 anos. 15 years have gone by. E quando eu vejo o quanto Deus tem nos abençoado, And when I see how much God has blessed us, quantas famílias elas foram restauradas e são restauradas ao longo desse tempo, how many families were and are still restored during this time, quantos milagres nós já vimos, how many miracles we have quantos seen, batismos nós já realizamos. how many baptisms we Então eu have quero held. dizer para você que não importa o nível de fé que você tenha hoje, I'm going to tell you, it doesn't matter the level of faith you have saiba que today. existe um nível de fé Know that there's a level preparado of para cada um de nós. faith prepared for each one of us. Mas é preciso você entender o processo. But we must understand the Se você process. entender o processo If you can understand the ao longo process do caminho, along the way, ao longo da sua jornada, along the way of your você vai journey, sendo fortalecido. you will be strengthened. A sua fé vai sendo renovada. Your faith will be renewed. E eu tenho certeza And I am sure que aquilo que está no seu coração, that what is in your heart, você vai viver you're going to live e it. você vai ver, You will see, porque já está sendo gerado dentro de você. because it has already been generated inside of you. Eu olho para uma mulher grávida, I look at a pregnant woman a expectativa que ela tem and the expectation de she quando ela has está gerando um bebê. when she is generating a child. Apesar de hoje termos ultrassom, Despite today having onde ultrasound já technology, se dá para identificar qual é o so we sexo, can identify what the sex will be e para ver alguns traços and to see a few do rosto features dessa in criança. the face of that child. Eu fico imaginando, porque eu sou de uma geração que não tinha ultrassom. I know because I'm from a generation Na that didn't have verdade, eu sou da ultrasound. geração que no lugar que eu nasci não tinha nem hospital. I'm from a place where there was no hospital. Quem fez o meu parto foi uma parteira The one who did my birth was a midwife na própria casa dos meus pais. in my parents' home. E eu fico imaginando naquela época, And I remember that time, a minha mãe, my mother, meu pai, my os father, meus irmãos imaginando: my siblings. será que é imagining, homem? Could it be that it's a boy? Será que é mulher? Is it a girl? Ah, como que ele vai ser? How will he be? Será que vai ser mais clarinho? Is he going to be a little Será lighter? que vai ser mais A little escurinho? darker? E aquela expectativa, And that expectation 9 meses, for 9 months, aguardando, just waiting até que nasce. until the baby is born. Eu fico imaginando, irmãos, que tem muita gente aqui que está gestando uma fé sobrenatural, I see many people are generating a supernatural level of faith, que está crendo com todas as suas forças, who are believing with all of their está strength, crendo de todo o seu coração believing with all their heart que essa crise vai passar, that this crisis will que pass, esse momento difícil vai chegar ao fim, this tough time will come to que an essa end, enfermidade ela não é para morte, and this infirmity is not for que os death, problemas financeiros são apenas momentâneos na tua that história. the financial difficulties are only Mas você momentary in your precisa story, crer. but you must believe. Você precisa gerar dentro de você essa fé inabalável, You have to generate inside of you that unshakable porque faith, tudo começa because everything begins com aquilo que nós estamos gerando. with what we are E generating. eu quero terminar aqui. And I want to end here. O que é que você tem gerado no seu coração? What have you been generating in Qual é o your nível heart? de fé que você tem expectativa What is the level of faith you de have exercer expectation to exercise ou de viver nos Estados or Unidos? to live in the United States? Como eu disse aqui, uma pessoa disse para mim: olha, esquece esse As I negócio de said, igreja, someone said to me, forget about this church thing. volta para o seu país. Go back to your country. E a fé, irmãos, ela me tirou daquele lugar e me trouxe até onde estou Your hoje. faith took me out of that place and Mas brought os me meus to where I sonhos am não today. terminaram. But my dreams are not done. O sonho da minha família não acabou. The dream of my family is not over. E nós continuamos sonhando. We keep on dreaming. Vivemos momentos We difíceis. go through difficult times. Vivemos momentos muito complicados. We go through very complicated Mas quando nós times. olhamos para trás, But when we look back, nós percebemos que a fé nos trouxe até onde nós estamos hoje. we notice that faith brought us to where we are today. E eu quero dizer para você, nessa manhã, I want
want to say to que you this Deus está morning levando a Life Point para um outro nível de fé. that God is taking life into another level of Eu quero faith. dizer que você precisa preparar o seu coração, And I want to tell you that you can que prepare nas your próximas heart. semanas coisas vão estar acontecendo, For the next few weeks, things will que be vão nos happening tirar desse lugar, that will take us vai from nos this levar place, para outro lugar. take us to another place, São novas conquistas, new conquests, coisas que Deus já tem preparado para cada um de things nós. that God has prepared for each E eu quero one of dizer us. para você, queridos, And I want to tell you, que nós beloved, temos uma missão para o sul da that we Flórida. have a mission for South E a nossa Florida. missão não é competir com as outras igrejas que estão à nossa And volta. our mission is not to compete with A nossa other churches missão não é around us. comparar a Life Point ou você se comparar com outras igrejas à nossa That volta. mission is not to compare with other Cada churches. igreja tem um propósito específico. Every church has a specific Cada igreja purpose. tem uma missão Every específica. church has a specific Se mission. tem algo que Deus me ensinou, If there's something that God has taught me, é a ter fé. is to have É faith, exercitar o meu nível de fé. to exercise our level of Às faith. vezes eu entro em ambientes, Sometimes I enter eu chego em environments, alguns lugares, I get e somewhere, o Senhor começa a abrir a minha visão espiritual. and God opens up my E o spiritual Senhor começa a vision. me mostrar coisas. He shows me things. E aí o Espírito Santo fala, não é hora de você compartilhar isso. And he says it's not time Não to é share momento that. ainda de você dizer. It's not time to E eu speak sempre to that. peço alguns sinais a Deus. And I ask God for a sign. Eu quero dizer, irmãos, que essa semana Deus nos deu um grande sinal I want to tell you that de God que gave algo us sobrenatural está para acontecer a great qualquer sign momento. of something that is supernatural that's to E happen eu quero at dizer any para você, time. irmãos, que é muito importante você crer na paternidade da casa que você congrega. And I want to tell you that it's important for you to believe in the Porque paternity a of the mesma house fé, you o congregate mesmo in. nível de fé que está sobre a minha vida, da minha Because the same esposa, level of faith that is over my life o and mesmo my nível de wife, fé que está sobre a vida dos nossos pastores, same level of faith that is é o over nível our de fé que nós pastors, queremos que você também is exerça. the level of faith we want you to Irmãos, eu não exercise. acredito numa igreja que só o pastor é I próspero, don't believe in a que church só o where only the pastor mora em pastor is mansões, prosperous, que só o pastor Only the anda em carros de pastor $300 mil. drive $300,000 cars. Eu ainda não ando, mas se Deus I don't quiser eu drive vou one chegar yet. lá. But if God wants me to, I'll Mas get para there. eu andar num carro de $300 mil, irmãos, a Life Point vai estar todo mundo aqui vivendo a melhor época da sua vida. But if I drive a $300,000 car, everyone in life is going to live their best Porque time in their eu não life. acredito em um ministério que só o pastor é I don't próspero. believe in a ministry where only the pastor is Mas eu acredito no prosperous. ministério onde toda a igreja é I próspera. believe in a ministry where the entire church Problemas is nós prosperous. vamos ter onde nós formos. We will face problems no Mas eu matter quero where we dizer, go. irmãos, que existe uma cobertura de oração e intercessão a But favor there's da a tua covering vida. of intercession and prayer over your E life. que você não está só. And that you are not Que alone. você não está You're sozinho. not by yourself. Que nós queremos caminhar nesse nível de fé. We want to walk on that level of E Deus faith. tem falado muito comigo sobre isso. And God has spoken to me a lot Que existe uma batalha espiritual. that there's a spiritual Existe uma battle, guerra que nós estamos enfrentando a diariamente. warfare that we face every day. E que isso não é pessoal. And that this is not personal. Não é nada pessoal contra você. It's nothing personal against you. É algo espiritual. It's something O spiritual. diabo ele sempre vai tentar tirar você da rota do seu The destino. devil will always try to take you out of the route of Porque your você destiny está numa rota de destino. because you're en O route. diabo sempre vai querer interferir no seu casamento. He'll always try to O interfere in diabo your sempre vai marriage. querer interferir nas suas He will finanças. try to interfere in your O finances. diabo sempre vai querer interferir no relacionamento com os seus filhos. He'll try to interfere with your O relationship diabo with your sempre vai children. querer interferir no seu trabalho. He'll try to interfere in your job. Mas é nesse momento que você vai lembrar dessa palavra. But at that time, you'll remember E this você vai word. dizer, isso não é pessoal. And you'll say, this is not Isso não é personal. contra o Pedro. This is not against Isso não é Pedro. contra o Cleiton. It's not against Clayton. Isso é algo contra a fé que está sendo gerada dentro do Cleiton. This is against the faith Isso é that algo is contra generated a inside fé of Clayton. que está sendo gerado dentro da Débora. It's the faith Isso é that's algo generated inside contra of a Deborah. fé que está sendo gerado dentro Something do Levi. being generated in the faith of Então, Levi. quando nós estamos gerando, o diabo quer abortar aquilo que nós estamos gerando. When we are generating something, the devil wants to abort Mas eu what we quero are dizer, irmãos, que generating. Jesus ele foi àquela cruz. But I want to tell you that Jesus E went ele to já that arriscou cross, a cédula que era contra nós. and he took away Ele já everything that was pagou against o us. preço que era contra He nós. paid the price that was against E você us. tem liberdade de exercer a sua fé. And you have the freedom to E eu exercise quero your orar faith. com você nessa manhã. And I want to pray with you this morning. Ainda que os teus olhos físicos não consigam ver, Even if your physical eyes cannot see it, mas a fé está sendo gerada dentro de você. but faith is being generated E é uma inside fé of para viver o sobrenatural. you. It is a faith to E live eu the quero convidar supernatural. você a ficar de pé no seu lugar nessa manhã. I want to call you to stand in your place this morning. Aleluia.
Eu sinto que Deus está aumentando o nosso nível de fé. I feel God is raising our level Eu of sinto faith. que o Espírito Santo está dizendo: olha, não é I o feel that teu the Holy fim. Spirit is saying, this is not the end. Olha, você pode ter entrado aqui desanimado. You could have come here discouraged. Talvez você está dizendo: olha, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Maybe you're saying, I don't even know Eu why não I sei came nem here. por que eu vim aqui nessa manhã. I don't know why I came Mas eu here this dizer algo para morning. você. But let me tell Existem you algumas something. batalhas There are some que battles só serão vencidas that will only be quando overcome você exercitar a sua fé. when you exercise E your como faith. nós dizemos aqui no início, fé é certeza. And as we said here in the beginning, faith Fé is a é a certainty. convicção, It's the conviction, é a segurança que nós the temos. security we have. Então, quando você, irmãos, e eu estou falando algo que é um princípio bíblico, I'm saying something that is a biblical principle. quando você estiver vivendo os momentos difíceis na tua vida, When you're facing the difficult moments in your life, você vai acordar you're going to get up e você vai declarar aquilo que você quer viver naquele and dia. you're going to declare what you want to live Porque that day. ultimamente, irmãos, eu tenho feito isso. Because lately I have E eu done sou o this. tipo do pastor que eu nunca vou pregar algo que eu não experimentei. I'm the type of pastor that I'll never preach about something I didn't experience. Eu nunca vou pregar para você algo que eu não tenha experimentado na minha própria I vida. won't preach to you something I haven't experienced for myself. E eu quero dizer para você que nesses últimos dias, And I'll tell you that on these last eu tenho days, entrado em alguns lugares I have entered some places, e eu tenho, pela fé, declarado and by faith I have declared salvação. salvation. Eu estava num restaurante, se eu não me engano, foi quinta-feira. I was in a restaurant, I think Eu falei: Thursday. Senhor, não me deixe entrar no restaurante para almoçar. Se o Senhor tiver alguma coisa para fazer, por favor, o Senhor me mostre. I said, don't let me go into E eu this estava place num without restaurante seeing em something Boca that you want Raton to do. almoçando. I was in a restaurant in Boca. Uma pessoa having chegou lunch. para mim, Someone came to porque me. na hora que eu fui pegar a minha comida, When I went to get my food, a pessoa que trabalha ali falou: Sou pastor, tudo bom? the person said, Pastor, how Eu falei: are tudo you? bem. I said, good, Peguei how a are minha you? comida. Aí uma pessoa estava ouvindo, ela falou assim: o senhor é pastor? Someone heard and said, you're a pastor? Ele falou assim: sim, sou. I said, yes, I am. E ela falou assim: eu posso sentar aqui? And they said, can I sit here? Eu falei: sim, pode sentar. I said, of course. Falou: pastor, eu estou com esse problema e com esse problema. They said, I have this Irmãos, problem, em this 5 problem. minutos Deus me deu uma palavra para essa mulher. In 5 minutes, God gave Em me a word 5 for that minutos eu woman. estava orando com ela. In 5 minutes, I was Em praying 5 with minutos her. ela pegou o telefone dela e ligou para a pessoa que ela estava com o problema. In 5 minutes, they got the phone and called that person that E had Deus a problem with. resolveu uma situação que estava durando já meses. And God solved the problem that Meses. was going on for months. O que eu quero dizer é quando você se coloca no lugar And I want to tell you that when you put yourself que Deus quer que você esteja, in the place where God wants e você you to faz be, declarações de manhã and quando you make você a declaration in the levanta, morning when you get você up, pode ter certeza que Deus ele vai direcionar o seu dia. you can be rest assured that God will Se direct você your se day. levantar e fazer declarações de fé, If you get up and you declare você faith, pode ter certeza. you can be sure. Eu vejo pessoas aqui que estão preocupadas I see people here who are worried porque precisam saldar compromissos. because they need to meet commitments. Pessoas que estão preocupadas com a saúde. People concerned about health. Mas nessa manhã Deus está dizendo: olha, faz uma declaração de fé. But this morning God is saying, make a E essa declaration semana of faith. você vai ver o resultado da sua declaração. And this week you will see the result of your Pode ter declaration. uma prova contra o que você falou, sim. Could there be a trial Mas against você what vai you said? ver o que Deus Yes. vai realizar na tua But you will vida. see what God will O que Ele vai accomplish fazer in your na life. tua história. What He will do in your Quero story. convidar você a fechar os seus olhos por um I'm momento, calling you to close your eyes for just enquanto a nós moment. adoramos o Senhor. As we worship the Lord. E se você sente que você precisa sair do seu nível de fé nessa manhã And para if you outro feel nível that de you should fé, leave your level of faith eu to quero another orar com level of você. faith, I want to pray with you. o fato de você sair do seu lugar, você está fazendo um ato profético, The fact that you're leaving your place and dizendo: you're eu doing a quero prophetic sair do act, nível de fé que eu estou. saying I want to leave the Para level of outro faith I nível am de in fé. to another level of faith. João diz que aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. John said those who are born of God Então will você não overcome precisa the world. temer, porque você é nascido de So you Deus. don't need to fear because you are E essa born é a of vitória God. que vence o mundo, a nossa This is fé. the victory that overcomes the Então Deus world. nessa Our manhã está faith. levando a Life Point para um novo nível de fé. God is taking life point to Está te another level levando of para um faith. novo nível de fé. He's taking you to another level of faith. Aleluia. Agradeço.